Gente, voto proporcional, voto distrital ou voto distrital misto? Qual das três hipóteses é a melhor para o sistema eleitoral de um país? Vamos conversar sobre isso? Bom, mas eu gostaria de pedir para vocês que dessem o like agora, ou curtam o vídeo agora, não deixa para depois, senão você vai esquecer. E principalmente que você se inscreva aí no canal para me dar um apoio. Bom, gente, eu estava dizendo para vocês, esse é o vídeo número 5 sobre reforma política, né? E aí eu estava dizendo para vocês dos vídeos anteriores, né, que existem três sistemas possíveis. O sistema proporcional, expliquei o que era, o sistema distrital, expliquei o que era, e o sistema distrital misto, expliquei o que era, né? Eu quero lembrar que o que eu estou trabalhando aqui com vocês é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu terminei lá em 1996, né, chamada O Congresso Nacional, Alternativas de Representação Política e Paradigmas Eleitorais, né? Eu fiz esse mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na área de Administração Pública, né? Então, gente, primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é o seguinte: voto distrital não é legal. Não é legal. Sabe por quê? Porque se você tem um representante eleito por distrito, né? Aquele representante, ele chega lá na Câmara dos Deputados, né? E ele vai representar o seu distrito. Ou seja, ele não vai representar o país. Ele vai representar o distrito onde ele mora. A coisa fica clientelista, a coisa fica provinciana, né? Então, na hora de votar temas importantes para o país, como reforma tributária, reforma previdenciária, né? Mecanismos para reforma agrária, enfim, temas de interesse natural, aquela pessoa ela não tem nem preparo para lidar com o tema para ter um voto consciente. Por quê? Porque ela não está preocupada com essas coisas. Ela está preocupada com o seu distrito, né? Apenas com o seu distrito, né? O voto distrital misto, ele reduz, ele mitiga o problema, mas não resolve, né? Mitiga por quê? Porque metade dos representantes veio pelo voto proporcional, só a outra metade é que vem de distritos, né? Mas de qualquer forma, a metade dos deputados, a metade dos parlamentares que vem por distritos, né? Ela continua tendo a visão clientelista, a visão provinciana, né? A visão só lá da sua região, e não a visão do país, do projeto de país, das necessidades globais do país, né? E é isso que se precisa nos parlamentos, né? Que se pense o país, né? Que se pense as melhores legislaturas para o país como um todo, né? E não para distritos ou províncias, né? Posto isso, o melhor sistema é o sistema proporcional, né? Agora, gente, o melhor sistema só é o proporcional se ele for proporcional de verdade, né? E no Brasil a gente tem um sistema proporcional de verdade? A resposta é não, né? Por quê? Porque se o nosso sistema proporcional fosse de verdade, se o partido A tem 15% dos votos, ele vai ter 15% das cadeiras no parlamento. Se o partido C teve 5% dos votos, ele vai ter 5% das cadeiras do parlamento. Se o partido C teve 1% dos votos, ele vai ter 1% das cadeiras do parlamento. E assim por diante. Isso é ser proporcional de verdade. No Brasil é assim? Não. E por que não é? Porque dentro dos estados a eleição é proporcional. Só que o número de cadeiras que cada estado tem em relação ao total de cadeiras do país não é proporcional. Só para eu te dar uma ideia, temos 513 deputados, né, federais. São Paulo tem cerca de 1/4 da população eleitoral. Então São Paulo deveria ter por volta de 120, 125 deputados federais, né? E quantos deputados São Paulo tem? São Paulo tem 70 deputados. É o teto, né, de deputados por estado, 70 deputados.
Então São Paulo é subrepresentada, né? Por outro lado, a gente tem estados como Roraima, né, que não tem nem 1% do eleitorado, mas que tem 8 cadeiras, né? Então, quer dizer, 1%, se tivesse 1%, seriam 5 cadeiras em 500, né? Tem 8, né? E vários estados estão em situações assim, eles têm mais cadeiras do que deviam, eles estão super representados, né? Então, com isso, a proporção de verdade não acontece. Se não tem a proporção de verdade nos estados, né, dos eleitos por estado, né, você não vai ter a proporção do partido em relação aos votos totais do país. Então, o que, que a gente precisa? De um sistema proporcional, porém sem as distorções que o sistema proporcional tem atualmente. Existem outras, mas eu quis destacar essa, né? O desequilíbrio proporcional das bancadas dos estados, né? Bom, gente, é isso. Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, especialista em sistema político brasileiro, e eu agradeço aí pela assistência.